Ao longo da história do Brasil, uma pergunta sempre reaparece em momentos de maior tensão política. Afinal, quem realmente está no controle do país? À primeira vista, a resposta parece simples. Afinal, o Brasil é uma república presidencialista, e o presidente da República ocupa o cargo mais importante do poder executivo. É ele quem representa o país perante o mundo, sanciona ou veta leis, nomeia ministros, propõe políticas públicas e conduz a administração federal. Mas basta observar qualquer período da história recente para perceber que a realidade é muito mais complexa. Em Brasília, o poder raramente está concentrado nas mãos de uma única pessoa. Ele é distribuído, negociado, disputado e, muitas vezes, compartilhado entre diferentes instituições, partidos, lideranças e interesses que convivem em um delicado equilíbrio. É justamente esse jogo de forças que molda os rumos do Brasil e influencia decisões que chegam à vida de milhões de brasileiros. Quando se acompanha apenas as manchetes do dia, é comum surgir a impressão de que um único personagem está tomando todas as decisões. Em uma semana, parece que o presidente domina completamente a agenda nacional. Na seguinte, a impressão muda e o Congresso Nacional passa a ocupar o centro das atenções. Em outros momentos, o Supremo Tribunal Federal ganha protagonismo diante de decisões que repercutem em todo o país. Essa alternância pode dar a sensação de conflito permanente entre os poderes, mas ela também revela uma característica essencial da democracia brasileira. Nenhum deles governa sozinho. Cada instituição possui competências definidas pela Constituição Federal. E compreender essa divisão é o primeiro passo para entender por que determinadas propostas avançam rapidamente, enquanto outras permanecem paralisadas durante meses ou até anos. Essa dinâmica não surgiu por acaso. Ela é resultado de um processo histórico construído ao longo de décadas. A Constituição de 1988, elaborada após o período da ditadura militar, buscou criar mecanismos capazes de evitar a concentração excessiva de poder. Os constituintes tinham diante de si o desafio de fortalecer a democracia e impedir que o país voltasse a experimentar um cenário em que decisões fundamentais dependessem exclusivamente da vontade de um único grupo ou governante. Por isso, foram estabelecidos freios e contrapesos entre executivo, legislativo e judiciário, permitindo que cada poder pudesse exercer funções próprias, mas também fiscalizar a atuação dos demais. Na prática, isso significa que o presidente da República possui importantes instrumentos de governo, mas enfrenta limites impostos pela própria Constituição. Um projeto considerado prioritário pelo Executivo, por exemplo, dificilmente produzirá efeitos sem passar pelo Congresso Nacional. Da mesma forma, uma lei aprovada pelos parlamentares poderá ser questionada judicialmente caso haja dúvidas sobre sua compatibilidade com a Constituição. Essa estrutura cria um sistema em que decisões relevantes costumam depender de diálogo, negociação e construção de maiorias políticas. É justamente nesse ponto que muitos brasileiros começam a perceber que a política vai muito além das disputas eleitorais. As eleições definem quem ocupará determinados cargos, mas não eliminam a necessidade de convivência entre grupos com ideias diferentes. O Brasil possui um sistema multipartidário, composto por diversas legendas representadas no Congresso. Essa característica faz com que governos, independentemente de sua orientação política, precisem dialogar constantemente para aprovar projetos considerados estratégicos. Ao longo da história recente, presidentes de diferentes partidos enfrentaram o mesmo desafio. Uns conseguiram formar maiorias estáveis durante determinados períodos. Outros encontraram maiores dificuldades e precisaram renegociar alianças diversas vezes. Essa realidade não é exclusiva do Brasil. Em diferentes democracias presidencialistas,
A relação entre executivo e legislativo costuma ser um dos principais fatores para determinar a velocidade das decisões políticas. Enquanto isso, outro personagem exerce um papel frequentemente debatido pela sociedade: o Supremo Tribunal Federal. O STF não cria políticas públicas nem governa o país. Sua principal função é interpretar a Constituição e garantir que as leis e atos do poder público, em determinadas situações, quando surgem conflitos jurídicos relevantes ou questionamentos sobre a constitucionalidade de determinada norma, cabe ao Supremo dar a palavra final dentro das competências previstas na Constituição. Esse protagonismo desperta debates intensos entre especialistas, juristas, parlamentares e cidadãos. Há quem considere que determinadas decisões representam uma atuação necessária para assegurar direitos constitucionais. Outros defendem que, em alguns casos, determinadas questões deveriam ser resolvidas prioritariamente pelo Legislativo. Independentemente dessas diferentes interpretações, é importante compreender que o funcionamento institucional brasileiro prevê mecanismos de controle entre os poderes justamente para evitar decisões concentradas em um único centro de autoridade. Mas existe um aspecto ainda menos visível para quem acompanha apenas os acontecimentos do dia. Em Brasília, grande parte das decisões começa muito antes de chegar às sessões plenárias transmitidas pela televisão. Antes que um projeto seja votado, ele normalmente percorre um longo caminho envolvendo ministérios, consultorias técnicas, audiências públicas, comissões parlamentares, negociações partidárias e análises jurídicas. Muitas vezes, meses de discussões acontecem longe dos holofotes antes que o cidadão tome conhecimento do tema. É nesse ambiente que surgem algumas das negociações mais importantes da política nacional. Líderes partidários discutem prioridades legislativas. Presidentes de comissões definem calendários de votação. Técnicos elaboram pareceres que influenciam alterações em projetos. Governadores apresentam demandas relacionadas aos estados. Prefeitos defendem interesses municipais. Representantes de diversos setores econômicos levam contribuições técnicas sobre impactos financeiros, regulatórios ou sociais das propostas em discussão. Tudo isso faz parte do funcionamento institucional previsto no processo legislativo brasileiro. Para quem observa apenas o resultado final, muitas vezes parece que determinada decisão surgiu de forma repentina. Porém, na maioria dos casos, ela representa o desfecho de uma construção muito mais longa. É justamente por isso que compreender o funcionamento do poder é mais importante do que decorar nomes ou acompanhar apenas as manchetes do momento. Presidentes mudam. Legislaturas terminam. Ministros são substituídos. Lideranças partidárias se renovam. No entanto, as instituições permanecem funcionando, seguindo procedimentos que continuam influenciando a vida política, independentemente de quem ocupa temporariamente cada cargo. E talvez seja exatamente aí que esteja uma das maiores diferenças entre acompanhar política e realmente entendê-la. Enquanto muitos observam apenas quem venceu ou perdeu determinada disputa da semana, poucos percebem como o próprio sistema foi desenhado para produzir negociações permanentes. Em alguns momentos, esse processo é mais rápido. Em outros, torna-se lento e marcado por intensos debates públicos. Mas dificilmente decisões relevantes acontecem sem passar por esse complexo conjunto de etapas que caracteriza o funcionamento da democracia brasileira. Se existe um verdadeiro tabuleiro do poder, ele não é composto apenas pelas figuras mais conhecidas da política nacional. Há uma estrutura inteira trabalhando diariamente, muitas vezes longe das câmeras, influenciando decisões que impactam desde grandes políticas econômicas até medidas que chegam diretamente ao cotidiano da população. E é justamente essa engrenagem, pouco compreendida por grande parte dos brasileiros,
que começaremos a desvendar a partir de agora. Porque entender quem realmente exerce influência em Brasília exige olhar além dos discursos e enxergar como as peças desse enorme sistema se movimentam nos bastidores. A primeira impressão de quem acompanha a política brasileira costuma ser a de que todas as decisões partem do Palácio do Planalto. É uma percepção compreensível. Afinal, o presidente da República ocupa o cargo mais visível da estrutura do Estado. Anuncia programas de governo, participa de reuniões internacionais, apresenta projetos considerados prioritários e se torna, naturalmente, a principal figura associada aos rumos do país. Entretanto, basta observar o caminho percorrido por qualquer grande medida para perceber que a realidade é muito mais complexa. Em Brasília, anunciar uma proposta é apenas o início de uma longa jornada. Imagine, por exemplo, que o governo federal deseje criar um novo programa nacional ou alterar uma política pública importante. Antes mesmo de o assunto chegar ao Congresso Nacional, diferentes ministérios costumam participar da elaboração técnica da proposta. Economistas avaliam impactos financeiros. Especialistas analisam possíveis efeitos sociais. Consultorias jurídicas verificam a compatibilidade da medida com a Constituição e com leis já existentes. Órgãos de controle podem apresentar recomendações. Em muitos casos, entidades da sociedade civil, representantes do setor produtivo e especialistas também são ouvidos durante esse processo. Quando finalmente o projeto chega ao Congresso, uma nova etapa começa. Diferentemente do que muitos imaginam, deputados e senadores não votam imediatamente uma proposta apenas porque ela foi enviada pelo Executivo. A matéria normalmente passa por comissões temáticas, onde recebe pareceres técnicos, sugestões de alteração e debates entre parlamentares de diferentes correntes políticas. Em algumas situações, especialistas são convidados para audiências públicas, oferecendo informações adicionais antes que a proposta avance. Esse processo pode parecer lento para quem observa de fora, mas ele faz parte da lógica do sistema democrático brasileiro. A intenção é permitir que diferentes pontos de vista sejam considerados antes da aprovação de uma medida que poderá afetar milhões de pessoas. Evidentemente, existem momentos em que a urgência exige maior rapidez, como durante crises sanitárias, desastres naturais ou situações econômicas excepcionais. Ainda assim, mesmo nesses casos, permanecem regras institucionais que orientam a tramitação das decisões. Outro aspecto pouco conhecido é que nem sempre governo e Congresso compartilham exatamente as mesmas prioridades. Um presidente pode considerar determinado projeto essencial para seu programa de governo, enquanto parte significativa dos parlamentares entende que outros temas devem receber atenção primeiro. Isso não significa necessariamente um conflito permanente. Muitas vezes trata-se simplesmente da existência de diferentes representações políticas, refletindo a diversidade de interesses presente em um país com dimensões continentais como o Brasil. É importante lembrar que deputados federais e senadores foram eleitos diretamente pela população para exercer funções específicas. Entre elas está justamente a de discutir, modificar, aprovar ou rejeitar propostas legislativas. Essa autonomia é uma característica central do sistema de separação dos poderes. Se o Congresso apenas aprovasse automaticamente todas as iniciativas do Executivo, deixaria de exercer uma de suas principais atribuições constitucionais. Da mesma forma, o próprio Congresso também apresenta projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e iniciativas que independem do governo federal. Muitas das mudanças legislativas que afetam o cotidiano da população surgem dentro da própria Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, fruto da atuação parlamentar e do debate entre diferentes bancadas.
Esse ambiente de negociação permanente ajuda a explicar por que expressões como base governista, oposição, centro político e maioria parlamentar aparecem com tanta frequência nas notícias. Em sistemas multipartidários, construir consensos costuma ser um dos maiores desafios da atividade política. Nenhum presidente governa apenas com discursos. Da mesma forma, nenhuma maioria parlamentar se mantém automaticamente ao longo de 4 anos. O cenário político muda conforme novos temas surgem, interesses regionais aparecem e prioridades nacionais se transformam. Ao mesmo tempo, existe outro elemento frequentemente esquecido nas análises superficiais: o papel desempenhado pelos estados e municípios. O Brasil é uma federação. Isso significa que União, estados, Distrito Federal e municípios possuem competências próprias definidas pela Constituição. Governadores e prefeitos administram áreas fundamentais para a população e mantêm diálogo constante com o governo federal em assuntos como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento regional. Essa relação federativa demonstra que o poder político brasileiro não está concentrado exclusivamente em Brasília. Muitas decisões relevantes, prefeitos, especialmente das grandes capitais e dos municípios mais populosos, também desempenham papel importante em diversas negociações federativas. Além das instituições políticas tradicionais, existem ainda órgãos técnicos cuja atuação influencia diretamente o funcionamento do Estado. Tribunais de contas acompanham a aplicação dos recursos públicos. O Ministério Público exerce funções previstas na Constituição relacionadas à defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Agências reguladoras atuam em setores específicos da economia. Bancos públicos, autarquias e empresas estatais também participam da implementação de políticas públicas dentro de suas respectivas competências. Esse conjunto de instituições forma uma engrenagem muito mais ampla do que normalmente aparece nos debates cotidianos. Cada órgão possui atribuições próprias, limitações legais e responsabilidades específicas. Compreender essa estrutura ajuda a evitar interpretações simplificadas sobre acontecimentos complexos. Existe ainda um aspecto humano que raramente recebe destaque. A política é feita por pessoas. E pessoas negociam, discordam, constroem consensos, revisam posições e procuram soluções para problemas muitas vezes difíceis de resolver. Nem toda negociação representa um conflito. Em uma democracia, negociar faz parte do processo institucional. É justamente por meio do diálogo que propostas são ajustadas, interesses diferentes são conciliados e decisões conseguem reunir apoio suficiente para serem implementadas. Naturalmente, esse processo também desperta críticas. Alguns defendem reformas que simplifiquem determinadas etapas. Outros acreditam que a diversidade de opiniões fortalece a qualidade das decisões públicas. Independentemente da posição adotada, existe um ponto sobre o qual há amplo consenso entre estudiosos do direito constitucional e da ciência política. Instituições fortes são fundamentais para a estabilidade democrática. Por isso, quando uma decisão importante ocupa as manchetes, talvez a pergunta mais interessante não seja apenas quem ganhou ou quem perdeu. A questão realmente relevante é entender como aquela decisão foi construída. Quais instituições participaram do processo? É exatamente essa mudança de perspectiva que permite enxergar a política de maneira mais madura. Em vez de observar apenas o resultado final, passamos a compreender o caminho percorrido até que uma decisão seja tomada. E quanto mais se conhece esse percurso, mais fácil se torna identificar por que algumas propostas avançam rapidamente, enquanto outras permanecem em discussão durante meses ou até anos.
Mas compreender o funcionamento das instituições ainda responde apenas parte da grande pergunta que abriu este episódio. Porque existe um componente silencioso, pouco visível e extremamente influente, que acompanha praticamente todas as decisões relevantes tomadas em Brasília. Um fator que não aparece nas urnas, não ocupa cargos eletivos e raramente faz discursos em rede nacional, mas que ajuda a moldar prioridades, acelerar negociações e influenciar os rumos do debate público. É justamente sobre essa dimensão menos conhecida do poder brasileiro que vamos aprofundar nossa análise na próxima parte. Existe uma tendência natural de associar poder apenas aos cargos públicos. Quando pensamos em quem influencia os rumos do país, normalmente lembramos do presidente da República, dos ministros, dos parlamentares ou dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas autoridades realmente desempenham funções essenciais dentro da estrutura do Estado. Mas elas não são as únicas vozes presentes nas grandes decisões nacionais. Em qualquer democracia moderna, diferentes setores da sociedade procuram participar do debate público, apresentando propostas, defendendo interesses e contribuindo com informações técnicas sobre temas que afetam milhões de pessoas. Esse fenômeno é conhecido como representação de interesses e faz parte do funcionamento de praticamente todas as democracias constitucionais. Empresas, entidades empresariais, sindicatos, organizações da sociedade civil, universidades, institutos de pesquisa, associações profissionais, cooperativas, movimentos sociais e diversas outras organizações procuram dialogar com os poderes públicos, sempre que determinada proposta, entidades ligadas ao comércio, à indústria, ao agronegócio e aos serviços levam suas preocupações aos parlamentares. Governadores analisam consequências para as finanças estaduais. Prefeitos avaliam possíveis mudanças na arrecadação municipal. Universidades publicam pesquisas técnicas. Instituições independentes produzem estudos comparando experiências internacionais. Todo esse conjunto de informações alimenta o debate público antes que os representantes eleitos tomem suas decisões. É importante destacar que participar desse processo não significa controlar o Estado. A Constituição garante a diferentes setores da sociedade o direito de apresentar contribuições e defender seus pontos de vista dentro das regras democráticas. A decisão final continua pertencendo às instituições competentes, que devem atuar conforme os limites constitucionais e legais. Essa interação entre governo, parlamento e sociedade explica por que determinados assuntos permanecem em discussão durante longos períodos. Grandes reformas costumam envolver interesses legítimos de diversos segmentos e encontrar soluções que conciliem necessidades diferentes nem sempre é uma tarefa simples. Em muitos casos, alterações realizadas durante a tramitação de um projeto surgem justamente desse processo de diálogo entre representantes públicos, especialistas e organizações da sociedade. Outro aspecto frequentemente ignorado é a importância das informações técnicas na formulação das políticas públicas. Embora os debates políticos recebam grande destaque, muitas decisões dependem de estudos complexos elaborados por servidores públicos, pesquisadores, economistas, juristas, engenheiros, profissionais da saúde e especialistas de diversas áreas. Esses profissionais produzem análises que ajudam autoridades públicas a compreender riscos, oportunidades e possíveis consequências das medidas em discussão. Essa característica revela uma diferença importante entre política e administração pública. Enquanto a política define prioridades e escolhe caminhos, a administração pública trabalha para transformar essas decisões em ações concretas. É nesse momento que entram em cena milhares de servidores responsáveis pela implementação das políticas aprovadas.
Existem profissionais planejando campanhas de vacinação, organizando concursos públicos, fiscalizando contratos, analisando dados econômicos, elaborando estatísticas, administrando programas sociais, supervisionando obras de infraestrutura e desenvolvendo inúmeras outras atividades essenciais para o funcionamento do país. Essa máquina administrativa permanece ativa independentemente das mudanças de governo. Naturalmente, cada administração estabelece prioridades diferentes dentro de seu programa político, mas grande parte da estrutura institucional continua funcionando de maneira permanente. Essa continuidade é um dos pilares da estabilidade do Estado moderno e permite que serviços públicos continuem sendo prestados mesmo durante períodos de transição política. Outro elemento que merece atenção é o papel desempenhado pela imprensa. Em sociedades democráticas, veículos de comunicação exercem funções relevantes ao divulgar informações de interesse público, acompanhar decisões das autoridades e promover o debate sobre temas nacionais. Ao mesmo tempo, diferentes veículos podem adotar linhas editoriais distintas, oferecendo interpretações variadas sobre os mesmos acontecimentos. Por isso, acompanhar fontes diversas e priorizar informações verificadas torna-se uma prática importante para qualquer cidadão interessado em compreender a política de forma mais ampla. Nos últimos anos, o crescimento das redes sociais também modificou profundamente o ambiente político. Hoje, autoridades públicas, partidos, jornalistas, especialistas e cidadãos conseguem se comunicar diretamente com milhões de pessoas em tempo real. Essa velocidade amplia o acesso à informação, mas também aumenta a responsabilidade de verificar conteúdos antes de compartilhá-los. Em um cenário marcado pela circulação intensa de notícias, distinguir fatos confirmados de interpretações ou informações incorretas tornou-se uma habilidade cada vez mais importante. Se você chegou até aqui e está gostando desse formato de análise, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar nossa série semanal. A proposta do Bastidor Brasileiro é justamente ir além das manchetes e explicar, de forma clara e fundamentada, como funcionam as instituições e por que determinadas decisões influenciam diretamente a vida dos brasileiros. Aqui, nosso compromisso é oferecer contexto, história e informação para que cada pessoa forme sua própria opinião com base em fatos. Ao observar todo esse cenário, fica evidente que o poder no Brasil não pode ser reduzido a uma única figura ou instituição. Ele funciona como uma rede complexa de relações institucionais, competências constitucionais, negociações políticas e participação social. Em determinados momentos, uma instituição ganha maior protagonismo porque determinado assunto está dentro de suas atribuições. Em outros, o foco muda completamente. Essa alternância faz parte do desenho institucional construído pela Constituição de 1988. Talvez seja justamente essa característica que torne a política brasileira tão difícil de compreender para quem acompanha apenas acontecimentos isolados. Um episódio específico pode dar a impressão de que determinado ator controla completamente os rumos do país. Porém, quando observamos o funcionamento das instituições ao longo do tempo, percebemos que nenhuma delas atua de forma isolada. Todas dependem, em maior ou menor grau, da interação com as demais para que decisões relevantes produzam efeitos concretos. Por isso, compreender o Brasil exige olhar além das disputas partidárias e das declarações do momento. É necessário entender como funciona a engrenagem institucional que sustenta o Estado, quais são os limites impostos pela Constituição e de que maneira diferentes instituições colaboram ou entram em divergência dentro das regras democráticas. Somente assim é possível analisar os acontecimentos com maior profundidade
e evitar interpretações simplificadas sobre temas que, quase sempre, envolvem uma realidade muito mais complexa. E justamente, quando parece que todas as peças desse enorme tabuleiro já foram apresentadas, surge uma pergunta ainda mais importante. Afinal, se nenhum poder governa sozinho, se diferentes instituições compartilham responsabilidades, e se a sociedade participa do debate público de tantas maneiras, quem garante que todo esse sistema continue funcionando de forma equilibrada ao longo do tempo? A resposta para essa questão passa por um conceito fundamental da democracia brasileira: os mecanismos de controle, fiscalização e responsabilização previstos na Constituição. É sobre eles que vamos falar na próxima parte, quando veremos como o próprio sistema foi desenhado para impedir que qualquer instituição concentre poder além dos limites estabelecidos pela ordem constitucional. A história das democracias modernas demonstra que o maior desafio de qualquer sistema político não é apenas escolher governantes por meio das eleições. Tão importante quanto isso é criar mecanismos capazes de garantir que o exercício do poder permaneça dentro dos limites estabelecidos pelas leis. Foi exatamente essa preocupação que orientou os constituintes brasileiros ao elaborarem a Constituição de 1988. Depois de um longo período de regime militar, o país buscava construir instituições suficientemente fortes para proteger direitos, assegurar estabilidade e evitar que qualquer autoridade, independentemente de quem fosse, pudesse concentrar poder de maneira ilimitada. Foi nesse contexto que ganhou ainda mais importância um princípio clássico da ciência política: a separação dos poderes. Embora essa ideia tenha sido desenvolvida há séculos antes pelo filósofo francês Montesquieu, ela continua sendo um dos pilares das democracias contemporâneas. A lógica é relativamente simples. Quando diferentes instituições exercem funções distintas e possuem capacidade de fiscalizar umas às outras, diminui-se o risco de concentração excessiva de poder e aumenta-se a proteção das garantias constitucionais. Na prática, esse sistema cria uma espécie de equilíbrio permanente. O poder executivo administra o país e executa políticas públicas. O poder legislativo produz leis, fiscaliza o governo e representa a população por meio de seus parlamentares. O poder judiciário resolve conflitos e interpreta a Constituição quando surgem controvérsias jurídicas. Cada um possui competências próprias, mas nenhum atua completamente isolado dos demais. Esse modelo ajuda a explicar por que determinadas decisões exigem tantas etapas antes de produzirem efeitos concretos. Uma proposta legislativa relevante pode ser debatida durante meses no Congresso. Depois de aprovada, segue para a sanção ou veto presidencial, conforme previsto na Constituição. Caso surjam questionamentos sobre sua constitucionalidade, o tema poderá chegar ao Judiciário por meio dos instrumentos processuais adequados. Em outras palavras, a existência de diferentes fases não representa necessariamente um problema do sistema. Naturalmente, isso não elimina divergências. Pelo contrário, em uma democracia plural, é esperado que diferentes interpretações convivam dentro das instituições. Parlamentares representam eleitorados distintos. Governos apresentam programas escolhidos nas eleições. Magistrados analisam conflitos com base na Constituição e nas leis. O próprio debate público reflete essa diversidade de visões sobre os caminhos mais adequados para o país. É justamente por isso que momentos de discordância entre instituições não devem ser interpretados automaticamente como sinais de ruptura democrática. Em muitos casos, eles fazem parte do funcionamento normal de um sistema baseado na divisão de competências. O importante é que essas divergências sejam resolvidas pelos mecanismos previstos na Constituição.
preservando o respeito às instituições e ao Estado de Direito. Outro elemento fundamental para compreender o funcionamento do Brasil é perceber que a democracia não termina no dia da eleição. O voto é um momento decisivo porque define quem ocupará cargos públicos durante determinado período. Mas a participação democrática continua acontecendo de diversas formas ao longo dos anos seguintes. Audiências públicas, consultas legislativas, atuação de organizações da sociedade civil, acompanhamento da imprensa, controle exercido pelos órgãos competentes e fiscalização realizada pelos próprios cidadãos fazem parte desse processo contínuo. Essa participação constante fortalece a legitimidade das instituições. Quanto maior o acesso da população às informações sobre o funcionamento do Estado, maior tende a ser a capacidade da sociedade de acompanhar decisões públicas, compreender suas consequências e cobrar transparência dos agentes responsáveis. Nos últimos anos, esse acompanhamento tornou-se ainda mais acessível graças aos avanços tecnológicos. Hoje, sessões do Congresso Nacional, julgamentos do Supremo Tribunal Federal, pronunciamentos oficiais e diversas outras atividades públicas podem ser acompanhadas ao vivo pela internet. Portais de transparência disponibilizam informações sobre gastos públicos, contratos administrativos e execução orçamentária. Dados que décadas atrás eram de difícil acesso passaram a estar disponíveis para pesquisadores, jornalistas e qualquer cidadão interessado. Ao mesmo tempo, esse novo ambiente também trouxe desafios importantes. A enorme quantidade de informações circulando diariamente exige maior capacidade de análise crítica. Nem toda informação compartilhada nas redes sociais corresponde aos fatos. Muitas vezes, conteúdos retirados de contexto ou apresentados de forma incompleta podem gerar interpretações equivocadas sobre acontecimentos políticos complexos. Por isso, consultar fontes confiáveis e compreender o funcionamento das instituições tornou-se ainda mais relevante. Essa talvez seja uma das principais propostas desta série. Em vez de analisar apenas acontecimentos isolados, buscamos compreender o contexto em que eles acontecem. Quando entendemos as regras do jogo, torna-se muito mais fácil interpretar os movimentos realizados por cada instituição. A política deixa de parecer um conjunto de decisões aleatórias e passa a ser observada como parte de um sistema organizado por normas, competências e procedimentos definidos pela Constituição. Se esse conteúdo está ajudando você a enxergar a política brasileira de uma forma diferente, deixe seu comentário contando qual tema gostaria de ver aprofundado nos próximos episódios. A participação da audiência também faz parte da construção desta série, porque compreender a política começa justamente pela disposição de fazer perguntas, buscar informações e comparar diferentes perspectivas antes de formar uma conclusão. Chegamos então à resposta para a pergunta que abriu este episódio: quem realmente está no controle do Brasil? A resposta talvez surpreenda quem esperava encontrar um único nome ou uma única instituição. O Brasil não é governado por uma pessoa isoladamente. Ele funciona por meio de um sistema em que diferentes poderes, órgãos, níveis de governo e mecanismos de controle compartilham responsabilidades estabelecidas pela Constituição. Presidentes possuem atribuições importantes. O Congresso exerce funções indispensáveis. O Judiciário garante a interpretação constitucional. Estados e municípios administram competências próprias. Órgãos de fiscalização acompanham a aplicação das leis. A sociedade participa do debate público. Todos esses elementos fazem parte da engrenagem que sustenta a democracia brasileira. Isso não significa que o sistema seja perfeito ou que esteja livre de críticas. Democracias são constantemente aperfeiçoadas por meio do debate público.
de reformas institucionais e da participação da sociedade. Mas compreender como esse modelo funciona é o primeiro passo para analisar qualquer acontecimento político com maior profundidade e responsabilidade. Ao longo desta semana, continuaremos desvendando os bastidores desse complexo universo. Porque entender a política não é decorar nomes ou acompanhar apenas as manchetes do dia. É compreender como as instituições foram construídas, quais são seus limites, de que forma elas interagem e por que suas decisões influenciam diretamente a vida de cada cidadão. E amanhã daremos mais um passo nessa jornada. No próximo episódio da nossa série semanal, vamos responder a uma pergunta que parece simples, mas que poucos brasileiros conseguem explicar completamente. Como realmente funciona Brasília? Vamos acompanhar o caminho percorrido por uma ideia desde o momento em que ela surge dentro de um ministério até sua possível transformação em lei, mostrando cada etapa do processo legislativo, os papéis desempenhados pelas comissões, as negociações políticas, a participação das instituições e os mecanismos de fiscalização que fazem parte do funcionamento do Estado brasileiro. Será uma oportunidade de compreender, em detalhes, por que algumas propostas avançam rapidamente, enquanto outras permanecem em debate durante anos, revelando que, nos bastidores do poder, quase nenhuma decisão importante acontece por acaso.